Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui já pedindo desculpa pela demora da postagem do vídeo. É porque eu gravei um vídeo e eu esqueci de postar. E aí quando eu fui postar eu excluí o vídeo sem querer depois de horas. Ai, que burro, dá zero pra ele. Acontece, né? Mas estamos aqui e eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de início no Ministério Infantil. E da forma que Deus me chamou para esse ministério tão maravilhoso e tão incrível que é trabalhar com crianças. Deus sempre me chamou para o Ministério Infantil, Deus sempre falava, eu tenho algo para fazer na sua vida, você vai pregar, você vai ser missionária, vai louvar. E eu não acreditava muito, porque eu era muito vergonhosa. Vergonhosa demais da conta. Toda vez que eu ia ter oportunidade, alguém me chamava para cantar, eu chamava minha irmã para cantar comigo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido meu irmão para cantar comigo. Eu sentia muita vergonha, eu sentia muito medo de ter oportunidade. E nos mudamos para São Paulo, eu e minha família. E aqui Deus manteve as promessas, Deus manteve que queria me usar como pregadora, que Deus ia me usar como missionária. E eu me tornei uma aprendiz. Eu vou fazer um vídeo bem rápido para vocês, tá? Para não entediar muito vocês. Mas eu quero compartilhar essa experiência. Eu me tornei uma aprendiz, então a tia me chamou, eu tinha 10 anos, para me aprender a ficar na sala com as crianças durante o culto. Então, fazer atividades, brincadeiras, contar uma história. E eu amei, né? Eu gostava muito de ficar na sala das crianças. E aí eu comecei a reger, né? Comecei a aprender, eu pegava gestos que eu aprendia desde quando eu era mais novinha, com a outra. Aprender a reger, aprender a estudar a escola, né? O culto à noite. Também professora da escola dominical, eu ainda tinha 10 anos. E eu fui aprendendo, eu fui gostando de fazer, eu amava fazer. Só que assim, lá na sala, dentro da igreja, eu sentia muita vergonha mesmo. Eu tremia demais, eu não conseguia falar. Eu sofri um acidente em 2008, eu me mudei para São Paulo. E quando eu fui contar o testemunho, e eu tremi demais, eu me confundi, mas eu consegui contar e falar para as pessoas que Deus livra, né? E o tempo foi passando, aqui também jogava muito, comecei a jogar, amava. Às vezes estava lá a escola cheia, todo mundo assistindo, a gente jogando, o grupo jogando, e eu jogava assim, sem medo, sem vergonha. Só que quando chegava na igreja me davam uma oportunidade e eu ficava tremendo de medo e vergonha. Tá, o tempo passou, quando eu fiz 14 anos, eu trabalhava com as crianças ainda, comecei a trabalhar mais, né, as tias vão mudando, a liderança vai mudando, mas continuei trabalhando no Ministério Infantil, aprendendo, até que um dia eu tava na igreja e à noite, durante o culto, eu comecei a sentir muita falta de ar. E eu sentia uma dor terrível do lado direito do meu corpo e ele começava a travar. E falta de ar, e desmaiava. E com o passar dos meses, né, eu ia pro hospital, e o médico falava, não é comigo, não é comigo. Quase todas as madrugadas eu ia pro hospital para tomar um remédio pra dor, porque eu sentia muita dor, muita dor. Conseguia fazer assim. E parei de jogar, me afastei. Eu ia pra escola, mas sempre na metade da aula tinham que ligar, a Raquel tá doente. A Raquel tá sentindo dor. A Raquel e meus pais, mãe ia me buscar. Aí o tempo foi passando, um médico jogando pro outro, falando, isso não é comigo, mas não falavam o que era realmente. Meu pai descobriu sobre a Unicamp, sem propaganda. E chegando lá numa madrugada, eu estava com as pernas travadas, então quando eu passava muito mal, meu pai me carregava no colo assim, igual Jesus faz com a gente, sabe? Meu pai me carregava. Quando lá o médico disse pra minha mãe que o que eu tinha era muito pior do que ela podia imaginar. Eu tinha 14 anos. Depois ele deu uma carta para nós conseguirmos fazer os exames, porque lá precisa de encaminhamento. E depois de fazer todos os exames, eu descobri que eu estava com 12 cânceres na minha garganta, 12 linfonodos na garganta. E
com o passar dos meses, né, com tudo que estava acontecendo, para sair resultado de exame, tudo, eles foram dobrando de tamanho. Então eu não conseguia quase ir na escola, eu não conseguia fazer quase nada, porque eu ficava muito nervosa, os nervos inchavam e eu sentia falta de ar, muita falta de ar, e aqui inchado. E o médico fez uma ultrassom e ele mostrou tudo lá assim, né, pulsando toda nessa região aqui. E o médico falou que não ia dar tempo de tratamento, porque estava crescendo muito rápido. E quando eu fui para casa e ele falou 3 meses que nós estávamos lá, eles tinham dobrado de tamanho em 3 meses. Então eu tava evoluindo assim muito rápido. E aí minha mãe olhou para mim e falou assim, ó, isso é entre você e Deus. Meus pais sempre nos ensinaram muito bem. Nos ensinaram o caminho, no caminho, então escola dominical, jejuar desde novinha, eu aprendi a jejuar, orar e meus pais me ensinaram muito bem, graças a Deus. Minha mãe é um grande milagre de Deus também, ela teve câncer no útero. E Deus fez um milagre muito grande na vida dela, é por isso que eu tô aqui hoje. Então, quando ela falou assim, isso é entre você e Deus, eu não vou nem me meter, eu sabia que eu tinha que ir conversar com Deus, que tinha algo que eu precisava falar, eu tinha que falar com Deus. E eu entrei no meu quarto, isso era numa sexta-feira, depois de fazermos a ultrassom e recebermos uma das piores notícias, né? Jesus, senta aqui para conversar comigo. E eu comecei a contar a minha história, comecei a contar, Deus, eu não tenho coragem. O Senhor sabe que eu tenho muita vergonha. O Senhor sabe que para me pegar no microfone é muito difícil, eu começo a suar frio, eu não tenho a coragem e a disposição que os meus irmãos têm. Os meus 2 irmãos mais velhos, nós somos em 4. Os meus 2 irmãos mais velhos, eles louvam, eles pregam e são bênçãos na mão do Senhor. Mas eu não tenho coragem de pregar. Eu não tenho essa coragem. Mas que o Senhor tem um chamado na minha vida. E eu quero fazer um acordo. Assim como Ana, eu lembro que eu estava lendo 1 Samuel, o livro de Samuel, e que fala sobre o voto de Ana, né? Um voto para engrandecer o nome do Senhor. Assim como Ana, eu também quero fazer um propósito com Deus. E se o Senhor me curar, fizer um milagre na minha vida, eu vou cumprir meu chamado. Eu amo trabalhar com o Ministério Infantil, mas eu preciso de ajuda. Eu não tenho coragem de ir e pregar, eu não tenho coragem de ir falar sozinha. Mas se o Senhor fizer um milagre na minha vida, por onde eu passar, eu vou contar o meu milagre, eu vou contar a experiência que eu tive, eu vou contar que o Senhor fez um milagre na minha vida quando o médico disse que não ia mais ter jeito. Eu vou contar, eu fiz esse propósito com Deus. Isso foi uma sexta-feira durante o dia. Na sexta-feira à noite, na mesma sexta-feira à noite, minha mãe me chamou para ir numa igreja, numa cidade aqui próxima, de um pastor que ela conhecia. E chegando lá, Deus usou o pastor para falar que tinha 2 pessoas com um problema muito grave na garganta e que Deus queria fazer um grande milagre. E eu na hora né? E saí correndo lá pra frente. E quando eu cheguei, ele orou por mim e eu comecei a chorar. E minha mãe também estava rouca, mas nós não sabíamos, pensamos, é só uma gripe, é só uma dor de garganta, né? E minha mãe também foi a segunda pessoa, ele abençoou, orou. E quando o culto acabou, eu falei, mãe, mas eu tô sentindo aqui ainda. Eu colocava a mão no meu pescoço e eu falava, mãe, eu ainda estou sentindo. E ela falou que se Deus curou, é porque Deus curou. Passou o final de semana, não passei mal no final de semana, foi um final de semana bem tranquilo, eu sentia só um pouco de dor no braço. E quando chegou na segunda-feira, nós voltamos na Unicamp e o médico falou assim, ó, eu quero fazer mais uma ultrassom em você. E aí nós fomos para a sala de ultrassom, sendo que já tínhamos feito uma na sexta-feira, que veio a notícia, ó, dobrou o tamanho, pronto, acabou. E ele colocou a máquina no meu pescoço e ele começou a mexer, a olhar e ficar assim, e olhar, aí chamou um outro médico e aí eles começaram a ver as imagens, né, do meu pescoço.
E mexendo, e mexendo, e mexendo. Até que o médico falou assim, Raquel, você é um mistério. Até semana passada, tava tudo assim. E agora, tá tudo parado. Deve ser por causa do tratamento, da quimioterapia. Aí minha mãe falou assim, mas ela não fez quimioterapia. E o médico que tava me acompanhando falou, não, mas ela não fez a quimioterapia. Aí ele pegou a imagem de sexta-feira, colocou de um lado, e a imagem da segunda-feira ele colocou no outro. Quando ele fez isso, a imagem da sexta-feira tava assim. E a de segunda-feira tava parado, calcificado, morto pra glória de Deus. Eu falei, meu Deus, aconteceu realmente, Deus fez um milagre na minha vida, eu não tenho mais o câncer, eu não vou morrer agora. Eu fiquei muito feliz. Mas chegou a próxima etapa, que era eu falar para as pessoas ou anunciar, né, para as pessoas o milagre que Deus tinha feito na minha vida. Depois desse exame, o médico fez um raio-x e fez um raio-x de baixo para cima, assim, ele colocou a máquina embaixo e fez o raio-x de baixo para cima e descobriu que eu tinha uma costela a mais. Que depois de agora anos, né, isso com 14 anos, com 19 eu operei e tirei um pedaço dela, porque ela é nessa região aqui. E aí eles cortaram a metade, então eu ainda tenho metade da costela aqui. Então, depois do milagre que Deus fez na minha vida, da descoberta da costela a mais, eles falaram que eu ia operar ali já, e eu tive que antecipar minha festa de 15 anos, porque eu ia fazer 15 anos nesse ano. E eu tive que antecipar a festa, eles falaram, ó, no dia do seu aniversário você vai estar operada, então você não vai conseguir e tal, e blá, blá, blá. Bem, no fim, fui operar anos depois. Mas eu comecei a ministrar mesmo ainda, né? E eu pedi ajuda para os meus irmãos. E meus irmãos me ajudaram com fantoches primeiro. Eu tenho uma foto que sou eu mesma, só que não aparece eles atrás. Eu não consegui achar uma foto atrás, mas eu vou postar aqui. Foi a primeira vez que eu ministrei com fantoches em uma festa. Na igreja onde eu congregava, aqui mesmo, perto. Eu preguei numa ação social e eles me ajudaram também. E chegou a hora de eu começar a pregar sozinha, porque eles têm um chamado deles, cada um tem um chamado. E o deles não era o mesmo que o meu, que é o ministério infantil. Então eu comecei a pedir para Deus métodos para mim poder pregar sozinha, porque eles não iam poder ir nas agendas comigo, visto que eles já tinham muitas agendas, cada um, né, tinha a sua agenda, às vezes eles cantavam em dupla também, e já tinham o compromisso deles. E eu vi uma pessoa, uma irmã ministrando com visuais. E aí eu falei, eu vou comprar visual para mim poder pregar. Aí eu fui ver o valor dos visuais. E eram muito caros para a situação que eu estava enfrentando, que minha família estava enfrentando. Então eu fui ver como fazia, né, os visuais. E eu comecei a aprender a fazer os meus próprios visuais. E eu já gostava de desenhar, então eu comecei a fazer os visuais para contar as histórias, para mim poder ministrar. E conforme o tempo foi passando, Deus me acordava de madrugada para dar as histórias para me contar. E eu falei, Deus, como que eu vou contar para as crianças que eu fiquei doente, que Deus me curou de um câncer? Como que eu vou fazer isso num culto, né, de crianças, um culto no Ministério Infantil, um culto do Departamento Infantil? E Deus me deu a minha boneca. E eu montei a minha boneca, vou postar aqui uma foto pra vocês. Eu uso essa boneca em todas as igrejas por onde eu passo pela primeira vez, que eu conto a minha história, eu mostro essa boneca, eu conto a história da menina, né, da boneca, e no final eu falo que a menina da história sou eu. Então eu faço a história inteira e no final eu falo que a menina sou eu. E aí eu continuo, né, a pregação e vou adiante. E Deus, ele tem sido o meu melhor professor. E o tempo passou, né? Estou aí com alguns anos a mais. E me casei para a glória de Deus. Tenho um filho lindo, abençoado. E um bebê, né? Coisa mais fofa de mamãe. Eu tenho um bebê muito lindo, para a glória de Deus. Me casei. Estou terminando a minha faculdade para a glória de Deus.
tenho um ateliê, que é o da página, às vezes eu posto algumas coisas, às vezes eu esqueço de postar e eu falo, nossa, gente, eu tenho uma página, eu preciso postar lá o visual que eu fiz. E aí eu vou e posto. Mas, pra glória de Deus, aí Deus tem me levado, eu tive experiências numa aldeia indígena, foi uma experiência maravilhosa, que mais pra frente, no próximo vídeo, eu compartilho com vocês. E pregar, assim, pra mim, hoje em dia, não vou falar, é fácil pregar, é fácil ministrar, é fácil. Não, nós precisamos estudar diariamente. Né? E nós precisamos, né, e eu preciso cada dia mais, precisamos aperfeiçoar sempre, sempre. Então, quando tem como, quando eu estou com condições, eu vou a cursos, eu assisto cursos online. Tem pessoas que eu amo ouvir, sabe? A forma que conta a história, a forma que faz, a forma... Eu acho a coisa mais linda do mundo e eu sempre trago aquilo que acrescenta no meu ministério, aquilo que acrescenta para mim, para que eu venha aperfeiçoar cada dia mais e ser sempre um canal, um instrumento nas mãos de Deus. E desde então, espero que o meu testemunho, a minha história impacte a vida de vocês, que faça a diferença na vida de vocês. Não desiste. Pergunta para Deus qual é o teu chamado, para que você foi. Deus, o que o Senhor quer de mim? É isso mesmo? Porque tem muitas pessoas que entram no ministério infantil e falam, ai, Deus me chamou para o ministério infantil, mas eu não tenho paciência. Mas eu não. Não, fala, Deus, é o meu chamado? Foi para isso que Deus me escolheu? Então, é isso, para compartilhar isso com vocês, tá? Postei aí, mostrei algumas fotos para vocês de alguns lugares por onde eu preguei. Não coloquei muitas fotos, porque foi enquanto eu estou falando, né? Eu fui colocando. Mas compartilhar esse momento foi muito bom para mim, foi muito especial, porque foi a experiência que me chamou. Foi a experiência, foi a forma de Deus chamar a minha atenção. Nós precisamos estudar e ler a Bíblia diariamente, nós precisamos nos preparar para estar lá. Não é só chegar e contar, Davi matou Golias, não. Nós precisamos anunciar o céu e falar, ó, Deus está aqui, Jesus está voltando. Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha esse vídeo, tá bom? E que juntos aí venhamos crescer no Ministério Infantil. Beijos da tia Kel e Deus abençoe vocês.